Tarde, professor Silvério. Esse é o meu vídeo de apresentação ao estágio supervisionado 2, que foi realizado na piscicultura da UnoOeste. Bom, a empresa é aqui na nossa universidade mesmo, e o supervisor é a Rosemary. Eu iniciei o estágio no dia 5 de março e finalizei no dia 30 de abril. O estágio era realizado de segunda a quinta, no período da tarde. Aí sobre o local do estágio, ele se localiza dentro da universidade mesmo, próximo ao AECIM, que é o nosso Serviço de Ciências Naturais. Ele fica logo abaixo do AECIM. Mais precisamente aqui é Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 572. Lá na região, a gente é bem forte na questão da venda de peixes adultos, piau, pacu, curimba, dentre outros, e também na venda dos alevinos. Essa venda que ela é muito realizada para pesqueiros, para criador ornamental ou até para uso da carne mesmo. Lá a gente tem uma área de aproximadamente 20 metros quadrados, no qual a gente vai ter tanto tanques ornamentais quanto os tanques escavados para produção dos peixes. E a administração lá é feita pela Rosemary de Souza. E a gente também tem dois outros funcionários lá, que é o Mauro e o Gilmar, que eles ficam mais para as questões de cuidado mesmo do local. Aí aqui a gente tem uma imagem aérea do local, no qual a gente pode observar a represa aqui, que abastece os nossos tanques. E aqui a gente tem os tanques que a gente utiliza para produção. Esse tanque aqui é um tanque que está vazio, a gente vai geralmente revezando, sempre tentando deixar um dos tanques vazios para poder fazer a ciclagem desse tanque, renovar o terreno desse tanque. E aí aqui a gente tem o nosso galpão que a gente utiliza. Aqui é a imagem dos mais próxima dos nossos tanques escavados. O sistema de tanque escavado é um sistema que a gente usa o tanque cavado na própria terra. E aí algo aqui interessante de se mostrar são essas grades protetoras que a gente usa para proteção contra animais, principalmente as capivaras e as aves, que a gente vai ver mais para frente por que a gente usa isso. Ainda sobre o setor do estágio, a gente tem uma área interna, que é onde a gente tem o escritório, a gente tem também os tanques ornamentais que a gente utiliza para quando tinha visita de escola, pessoal de fora, pessoal que ia comprar o peixe, e o almoxarifado, que é onde a gente guardava os equipamentos de laboratório que a gente utilizava, equipamento de uso do dia a dia lá na piscicultura, dentre outras coisas. Aí a gente conta aí com aproximadamente 18 tanques escavados, também tem uma sala de armazenamento para sações, e o principal equipamento de EPI que a gente utiliza é a bota e a luva. E aí aqui a gente tem a imagem dos tanques ornamentais que a gente usava. A gente tem aquário com a pirarara, com a carpa capim, carpa colorida, cascudo, dentre várias outras espécies. E aí aqui é uma imagem de um tanque escavado também externo, que nesse caso é o tanque que a gente possuía os peixes do gênero dos ciclídeos. Sobre a segurança do local, os únicos equipamentos que a gente utilizava mais lá era a bota, para quando a gente ia para campo, proteção contra carrapato, quando a gente estava no exterior, proteção contra escorregão, proteger o pé de algum material que pudesse cair, e a luva, que a gente utilizava quando a gente ia fazer uma análise da água e também quando a gente fazia a análise parasitológica dos peixes. E aí, questão de norma que a gente tinha que seguir, a gente tinha que seguir todas as normas do CONSEUA em relação ao bom tratamento, ao manejo certo dos animais. Então, assim, sempre que a gente tinha que abater um animal para estudo, a gente precisava pedir autorização da faculdade, a gente tinha que seguir o manejo certo para abate daquele animal, dentre várias outras coisas. Aí aqui tem uma imagem da gente utilizando a luva e fazendo o abate do peixe para uma análise parasitológica. Aqui as principais atividades que eu realizei lá foi um levantamento de avifauna local,
Por que que foi feito esse levantamento da avifauna? Porque que a gente volta lá naquela questão das grades. A avifauna ela tem o problema de trazer carga parasitária para os nossos tanques. O principal que a gente tinha lá, e também tem a questão de predar os peixes que a gente tem no tanque. Então a gente tinha muito problema lá com a questão do pato selvagem caírem na moscata, com os martins pescadores, tanto o grande, quanto o verde, quanto o pequeno, que são os do gênero Chloroceryle e o do gênero Megaceryle, e também com 3 espécies de garça: a garça branca, que é a Ardia alba, a garça moura, a Ardia cocói, e a garça pequena, a Greta tula. E aí isso daí tinha a questão de parasitas que eles traziam, tanto por defecar no local, e também trazer parasita na pena. E também podia trazer, querendo ou não, na sua pena, por meio da zoocoria, alguma semente de alguma planta aquática que vá se proliferar lá no tanque, ou alguma alga que se prolifere no tanque e não seja de interesse nosso, que vai gerar um prejuízo. Então por isso a gente fez esse levantamento, para saber quais espécies podem estar levando um risco à nossa piscicultura. A gente fazia também uma questão de análise de qualidade da água, o manejo dos aquários, no qual a gente fazia a limpeza dos aquários ornamentais, análise parasitológica e venda dos alevinos. Aqui na questão da análise parasitológica eu botei para representar um que a gente achou no peixe-faca, que é o Argurulus. O Argurulus ele é um parasita externo, que ele fica no peixe se alimentando do muco. E aí tem a questão de lesionar o tegumento do peixe, que traz o estresse ao peixe e diminui a qualidade de vida dele. Mas a gente também achou 2 espécies de parasita do gênero monogênio, que são parasitas branquiais do peixe. Aí aqui está uma imagem da gente fazendo a análise da qualidade da água. Isso daqui é importante para a gente saber se os parâmetros de qualidade são adequados para a sobrevivência do peixe. A gente analisava o oxigênio por meio desse aparelho aqui que a gente está segurando, que é o oxímetro, e a temperatura. E aí também analisava o pH, a amônia tóxica, nitrito e também analisava a turgidez da água. Aí aqui a gente está com a imagem dos sacos que a gente utiliza para a venda do alevino. A venda do alevino era feita do seguinte modo: a pessoa ligava lá no nosso setor e aí fazia a encomenda dos alevinos, ou do peixe de adulto já. Falava quantos ele queria, a espécie. E aí depois a gente, em conjunto com o Mauro e o Gilmar, que eram os funcionários lá, a gente fazia a coleta desses peixes, deixava nesses sacos com ar para eles poderem ser transportados e aí embalava com uma máquina a vácuo. A minha percepção sobre o estágio, eu avalio ele positivamente, porque assim, eu pude ter um conhecimento muito amplo de uma área que aqui para nossa região pode ter um lucro bem interessante. Então a gente aprendeu desde como iniciar uma piscicultura com um sistema de tanque escavado, a gente aprendeu da questão parasitológica, da piscicultura, da questão de análise de água, a gente aprendeu até da questão da venda dos alevinos, como ser feita. A gente conseguiu aprender a passar esse conhecimento que a gente tinha lá para os novos estagiários. Então não era o conhecimento que ficava só aplicado a gente. E também é uma questão de um bom convívio com os funcionários do local, tanto a Rose, quanto o Gilmar, quanto o Mauro. Aí aqui eu botei, uma logo que a gente criou, nós estagiários, para piscicultura. E a dica que eu deixo é que, assim, eu recomendo o local, muito por essa questão de ser uma área rentável aqui para nossa região. Então, assim, você acabou saindo da faculdade sem ter um lugar para ir, sem ter onde investir, é algo que você pode visar, assim, para começo. Você vai conseguir levantar um dinheiro por enquanto. É essa área da piscicultura. E também por essa questão da boa convivência com os funcionários. Bom, eu agradeço ao professor Silvério pela paciência, pela dedicação e pela atenção que ele teve com a gente durante a administração da disciplina. E esse foi o meu vídeo de apresentação sobre o estágio. Muito obrigado, professor.